Olá, eu sou professora Valdelúcia. É uma dupla, né? A minha parceira é a Tatiane de Oliveira. Eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra no ambiente interno de sala de aula, né? Próxima à cortina azul marinho. Tenho pele escura, como eu falei, cabelo preso e uso um óculos de grau na cor azul marinho também nas bordas. A sua armação é azul marinho. Estou vestindo uma blusa azul e um jaleco branco. Então nós vamos trabalhar hoje a gente está fazendo uma entrevista, né? E a primeira pergunta, após eu ter analisado e feito a leitura bibliográfica de três textos, né? O primeiro, a gente vem falar sobre o desenvolvimento e a deficiência na perspectiva histórico-cultural, né? Com contribuições para a educação especial e inclusiva. A primeira pergunta seria: qual é a principal abordagem teórica utilizada nesse livro? Olá, eu me chamo Tatiane Silva de Oliveira. Eu irei me descrever. Eu sou parda, a minha pele um pouco clara. Estou usando uma camisa rosa com os detalhes pretos relacionado ao Outubro Rosa. Uso óculos de grau transparente no rosto e o meu cabelo está amarrado, preso para trás. O meu trio de trabalho são com a professora Valdelúcia e com a professora Antônia. Nesse exato momento, eu irei responder a pergunta que a professora Valdelúcia relacionou a mim, que seria: qual é a principal abordagem teórica utilizada no livro? Bom, a principal abordagem teórica é a perspectiva histórico-cultural baseada nas ideias de Levi Vygotsky. Essa teoria atende o desenvolvimento humano como resultado das interações sociais mediada pela cultura e pela linguagem. A segunda pergunta é: como a deficiência é compreendida na perspectiva histórico-cultural? A deficiência, ela é vista como um fenômeno social e relacional, e não apenas biológico. Ou seja, o foco está nas barreiras sociais e nas mediações culturais que influenciam o desenvolvimento da pessoa com deficiência. A terceira pergunta: o que é mediação e qual o seu papel no desenvolvimento da pessoa com deficiência? Terceira pergunta: mediação é a intervenção de instrumentos culturais e da linguagem nas interações sociais. No caso de pessoas com deficiência, a mediação adequada pode potencializar o desenvolvimento e superar limitações impostas pelo meio. A quarta pergunta: o que significa defeito secundário, segundo Vygotsky? Respondendo à quarta pergunta, o defeito secundário é o impacto social e emocional que a deficiência primária, orgânica ou sensorial provoca no indivíduo. Por exemplo, a exclusão social ou falta de acesso à educação pode agravar as dificuldades das pessoas com deficiência. A quinta pergunta: qual é o papel do educador na perspectiva histórico-cultural? Respondendo à quinta pergunta, o educador, ele atua como um organizador do conhecimento, criando condições para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.
ele deve considerar a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, e adaptar estratégias conforme as necessidades dos alunos. E aí vamos para a sexta pergunta. Como o livro contribuiu para a educação especial e inclusiva? Respondendo à sexta pergunta, o livro oferece fundamentos teóricos e práticos que ajudam os professores e profissionais da educação a entender o desenvolvimento das pessoas com deficiência de forma íntegra, valorizando o potencial de aprendizagem e o contexto social e cultura. Sétima pergunta. Quais são os princípios da educação inclusiva presentes na obra de Vygotsky? Respondendo à sétima pergunta, quais são os princípios? São a valorização das diferenças como parte da diversidade humana, eliminação de barreiras atitudinais, pedagógicas e arquitetônicas, promoção de ambiente educacional acessível e participativos, criação de estratégias de ensino que atendam a todos. E a oitava pergunta, sobre esse mesmo tema, de desenvolvimento. O que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, a tal chamada ZDP, e como que ela se aplica à inclusão? Respondendo à oitava pergunta, o que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP? A resposta é: a ZDP é um espaço entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com ajuda. Na inclusão, trabalhar com ZDP significa oferecer apoio e mediações que ampliam as possibilidades de aprendizagem dos alunos com deficiência. Olá, bom dia. Eu me chamo Tatiane. Eu vou continuar com a nossa entrevista. Hoje eu irei me falar sobre o assunto social e cultural e na obra de Vygotsky. E eu vou me descrever. Eu sou parda, cabelos negros, uso óculos de grau, estou com óculos de grau vermelho, estou com uma blusa verde com uma borboleta na frente. A primeira pergunta que eu irei fazer para a minha parceira de trabalho, a professora Valdelúcia, seria: qual é o foco central do livro, o social e o cultural na obra de Vygotsky? Olá, sou uma mulher de pele escura, estou usando um jaleco branco, por baixo uma blusa azul marinho, numa sala interna com cortinas azul marinho atrás. Uso um óculos com armação azul marinho também. Então, agora, nesse momento, a gente vai estar falando, como a nossa amiga falou, sobre o livro social e o cultural da obra de Vygotsky. Resposta da primeira pergunta. Então, o foco central, né, e análise das ideias Vygotsky é sobre o papel social e cultural no desenvolvimento psicológico humano, destacando como as interações sociais mediadas pela cultura foram as funções mentais e superiores. Então ele destaca muito no livro, nessa obra, essas questões. A segunda pergunta é: como Vygotsky define o papel do social no desenvolvimento humano? Na segunda pergunta, a gente pode ver o papel social, esse papel social que tanto Vygotsky fala, né? Ele vem afirmando
que todo desenvolvimento psíquico tem origem social, ou seja, ocorre primeiro no plano interpsicológico, entre as pessoas, e depois no plano intrapsicológico, dentro do indivíduo. A interação social é, portanto, fundamental para o desenvolvimento cognitivo das pessoas. A terceira pergunta é: qual a importância da cultura na teoria de Vygotsky? Na terceira pergunta, que se refere à importância da cultura, na teoria de Vygotsky, a cultura fornece os instrumentos simbólicos, como a linguagem, os sistemas de contagem, os signos, que mediam o pensamento e o comportamento humano. A cultura, portanto, para Vygotsky, segundo Vygotsky, molda a forma como pensamos e como a gente aprende, como aprendemos. A quarta pergunta: o que são as funções psicológicas superiores segundo Vygotsky? Na quarta pergunta, podemos afirmar, segundo Vygotsky, o que são, as questões das funções. Então, são capacidades cognitivas complexas, como a atenção voluntária, a memória, lógica, linguagem interiorizada, planejamento e resolução dos problemas, Então, essas questões das funções, ela vem falando no desenvolvimento que é por meio de mediação cultural e social que ocorre. A quinta pergunta é: qual é o papel da linguagem na obra de Vygotsky? Já na quinta pergunta, que fala sobre o papel da linguagem, segundo Vygotsky, a linguagem é considerada um instrumento psicológico mais importante. Ela é a mediadora entre o sujeito e o mundo e permite o desenvolvimento do pensamento abstrato. A linguagem começa com um fenômeno social e gradualmente se torna a linguagem interior. A sexta pergunta: o que significa a frase "um homem é um ser histórico-cultural"? Respondendo a sexta pergunta, onde o qual ele pergunta o que significa a frase "o homem é um ser histórico-cultural". Então, ele diz que significa que é o ser humano que se constitui historicamente, a partir das condições sociais e culturais nas quais ele está inserido. O desenvolvimento não é apenas biológico, mas depende das experiências sociais e do contexto histórico. A sétima pergunta é: como o livro contribuiu para a compreensão da aprendizagem e da educação? Na sétima pergunta, resposta. O livro mostra que a aprendizagem é um processo relacional e mediado culturalmente, destacando a importância de criar ambientes sociais ricos e interações significativas para promover o desenvolvimento dos nossos estudantes. A oitava questão é: qual a importância do outro no processo de desenvolvimento segundo Vygotsky? Na oitava pergunta, segundo Vygotsky, o outro, que é o professor, o colega, o adulto, é essencial, como organizador no processo de aprendizagem. É na interação com os outros que a criança adquire novos conhecimentos e desenvolve suas funções mentais superiores. A nona questão: o que o livro diz sobre a crítica de Vygotsky ao biologismo e ao individualismo?
Nona pergunta. Segundo Vygotsky, crítica às teorias que explicam o desenvolvimento apenas por fatores biológicos ou individuais, pois ignora o papel das relações sociais e da cultura. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano é socialmente construído e não sozinho. A 10ª pergunta: como essa obra pode contribuir para a prática pedagógica? Na resposta da 10ª pergunta. Então, essa obra, ela oferece fundamentos teóricos que ajudam os educadores a entender que a aprendizagem ocorre na interação e que o ensino deve ser planejado para criar situações de mediação, respeitando o contexto social e cultura dos nossos estudantes. Olá, nessa terceira parte nós vamos falar um pouco sobre as relações do ensino na escola. Eu vou dialogar com a minha amiga cursista Antônia. Então, a primeira pergunta, Antônia: qual é o tema central do livro As Relações de Ensino na Escola? Olá, sou Antônia Florência de Souza, graduada em Serviço Social pela UBRA, atualmente atuando na Rede Municipal de Ensino, aqui no município de Placas, estado do Pará. Sou uma mulher de cor parda, cabelos longos, castanho claros, olhos castanho claros, faço uso de óculos de grau e estou usando uma blusa branca. Respondendo à pergunta da minha colega com relação ao assunto abordado, o assunto estudado, o livro aborda as relações entre o aluno, o professor e o saber, mostrando que o processo de ensino vai além da transmissão de conteúdo. Envolve as dimensões sociais, afetivas e culturais. A segunda pergunta, Antônia: o que Bernard Charlotte entende por relação com o saber? Para o autor Charlotte, ele define relação com o poder como a forma como o sujeito se envolve com o conhecimento, que inclui as dimensões afetivas, sociais, culturais e subjetivas. E ele diz ainda que essas relações é construída ao longo da vida e influenciar a motivação e o engajamento do aluno. Terceira pergunta: qual é o papel do professor segundo essa obra, As Relações do Ensino na Escola? O professor deve atuar como mediador entre o aluno e o saber, criando condições para a aprendizagem. Ele deve compreender o contexto dos alunos e buscar estratégia para envolver todos no processo educativo. O professor, ele ajuda o aluno a interagir com si e com os outros, e assim descobrir o seu potencial. Na quarta pergunta, como o livro contribuiu para a compreensão do fracasso escolar? O livro estudado mostra que o fracasso escolar não pode ser visto apenas como responsabilidade do aluno. Pode ser causado por outros fatores, como os fatores sociais, econômicos e até mesmo pedagógicos. E quinta pergunta, Antônia: qual a importância do contexto social e cultural nas relações de ensino? Todo o contexto social e cultural tem influência profundamente nas relações de ensino. O modo como o aluno percebe o saber depende das condições de vidas, valores familiares, experiências escolares anteriores e forma de reconhecimento social.